Olá, eu me chamo Vitória e junto com o Fábio nós vamos apresentar o nosso TCC, Aplicação de Fluidodinâmica Computacional em Processo de Tratamento Avançado de Efluentes, uma breve revisão. Por conta do rápido crescimento populacional e da grande quantidade de indústrias que surgiram nas últimas décadas, muitas substâncias que praticamente não existiam no meio ambiente passaram a contaminar inclusive a água que nós bebemos. Alguns exemplos são antibióticos, corantes e agrotóxicos. O problema é que os tratamentos convencionais que nós utilizamos hoje não são capazes de tratá-los totalmente. Uma solução seria usar um tipo de tratamento chamado processo oxidativo avançado, POA. O POA consiste em liberar radicais livres altamente reativos no efluente, que serão responsáveis por promover a degradação. Alguns exemplos são luz ultravioleta, aplicação de ozônio, o fênton, que seria a geração de radical hidroxila a partir da degradação do peróxido de hidrogênio, e, na presença de luz, ele é ainda mais eficiente. Nesse caso, chamamos de fotofênton. E a fotocatálise heterogênea consiste em gerar radicais livres utilizando um fotocatalisador, como o óxido de titânio, por exemplo. A molécula representada é um mebendazol, que é recalcitrante, ou seja, dificilmente degradada, mas com o POA é possível quebrar suas ligações até que elas se tornem moléculas pequenas, como CO2 e água. É importante conhecer a geometria ideal do reator para realizar o POA. Para isso existe a fluidodinâmica computacional, CFD. Ela baseia-se nas equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento, utilizadas em um software de simulação. Assim podemos prever o comportamento de diversos tipos de reatores, sem ao menos ter que construí-lo. A figura representada mostra a relação entre vazão e o método de tratamento ideal para o efluente. Este estudo indica que POA é eficiente apenas para vazões baixas, não sendo adequado para aplicação em escala industrial. Entretanto, estudos de CFD para otimização da geometria do reator poderiam possivelmente mudar esse cenário. A figura 1 mostra a aplicação de POA em um reator do tipo Raceway. Nele, o fluido circula por meio do giro de uma roda de paz. A região em verde mostra onde o fluido circula bem, e em azul, pontos de estagnação. Portanto, com CFD, foi possível identificar os pontos de melhoria desse reator. Nesta imagem, temos representado um reator de luz ultravioleta. A água contaminada entra pela esquerda e sai pela direita. É desejado que o efluente fique o máximo de tempo em contato com a radiação. Com CFD foi possível determinar o arranjo ideal dessas lâmpadas para que isso aconteça. Neste estudo, 3 arranjos de lâmpadas foram testados, e foi possível observar que o terceiro formou menos caminhos preferenciais. Isso significa maior tempo de contato da água com a radiação e um tratamento mais eficiente. No estudo da figura 7, com o CFD, comparou-se utilizar lâmpada paralela ou perpendicular à vazão. Concluiu-se que a lâmpada paralela é eficiente devido à menor presença de área de recirculação, e a lâmpada perpendicular tem a vantagem de ter maior trajeto para os fótons. Portanto, concluiu-se que deve haver um ângulo ideal para a lâmpada, de maneira que tenha baixa área de recirculação e caminho satisfatório para os fótons percorrerem. Na figura 8, comparou-se com o CFD uma injeção dupla de reagente, metade no tanque, metade no reator. Desta maneira, foi possível reduzir em 30% o tempo de tratamento em relação a uma injeção única de reagente, permitindo economia com recirculação. Conclusões. Nesta revisão foi possível identificar que a maioria dos estudos são de fotocatálise heterogênea, e o fato dela ser limitada por transferência de massa pode justificar o maior número de estudos deste POA. A figura 10 mostra que os estudos de CFD em POA ainda são recentes. Porém, também mostra que há uma tendência de aumento desses estudos. A maioria das pesquisas encontradas de POA utilizando CFD são sobre reatores tubulares. Esses estudos indicam que o leito fluidizado apresenta alto desempenho, porém ainda é pouco utilizado. Pesquisas demonstram que a associação de diferentes POAs também pode otimizar bastante o tratamento. Portanto, é importante que haja mais estudos utilizando o leito fluidizado e associações de diferentes POAs. Pode-se concluir que estudos de POA utilizando o CFD podem prever o desempenho do reator e identificar a geometria que apresenta o desempenho máximo e, consequentemente, reduzir o custo de operação. Também é possível simular um aumento da escala a partir de um projeto piloto
e identificar possíveis problemas, como presença de zonas de estagnação. Estes estudos também podem contribuir com as indústrias, de modo que elas passem a utilizar métodos mais eficientes. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.